A palavra de Deus diz em Isaías, no capítulo 9, versículo 6, diz assim: Porque já nasceu uma criança, e Deus nos mandou um menino que será o nosso rei. E ele será chamado Conselheiro Maravilhoso, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Quando Isaías teve essa revelação há 700 anos antes de Cristo, ele teve uma revelação do nosso Messias, do nosso Rei, do nosso Deus. Hoje é comemorado em todo o mundo o Natal. E muitas vezes as pessoas andam tão angustiadas, tão deprimidas, tão depressivas, mas esquecem de reconhecer o Cristo do Natal, o Cristo vivo, o Cristo que nasceu. Hoje não deveria ser comemorado apenas com a data de hoje, esse Natal, porém todos os dias da nossa vida nós temos que reconhecer Ele como nosso Deus. A primeira coisa que diz a palavra de Deus fala que um menino nos nasceu, ou seja, foi um presente de Deus, foi algo que Deus nos mandou. A palavra de Deus fala lá em Lucas capítulo 2, versículo 10 em diante, que os pastores estavam ali pastoreando as ovelhas. De repente deu um clarão enorme no céu. O Senhor mandou o seu anjo, e a glória do anjo diz que iluminou aqueles pastores, e de repente eles viram um coral celestial dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra a todos os homens de boa vontade. O anjo anunciou àqueles pastores que tinha nascido quem? O Messias, o Rei, o Salvador da humanidade. Por quê? Porque nós precisamos desse Salvador. O ser humano por si só ele não consegue se salvar sozinho, por isso que nós precisamos desse Salvador. E um menino nos nasceu. Deus enviou esse menino, a forma de homem, que se chama Jesus Cristo, para nos salvar. Em João capítulo 1, versículo 14, a palavra fala assim que Deus mandou o seu Filho para aqueles que eram seus, porém os seus o rejeitaram, mas a todos quanto receberam, Deus deu o direito de se tornarem filhos de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, cheia de graça e de verdade, como a glória do unigênito do Pai. Ou seja, em Jesus Cristo existia toda a plenitude do Senhor. Em Hebreus 4,15 a palavra fala que nós temos um sumo sacerdote, não um sumo sacerdote que não se compadece das nossas fraquezas, mas um que, como nós, foi provado em tudo, mas em tudo ele se tornou vencedor, para nos dar a capacidade de vencermos qualquer depressão, qualquer ansiedade, qualquer dificuldade, qualquer problema. Então, se você está passando dificuldades em sua vida, reconheça Ele como Senhor e Salvador, porque esse menino foi dado como presente para salvar a sua vida. Então a palavra continua: e um filho se nos deu. A palavra fala lá em João capítulo 3, versículo 16, Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para a salvação da humanidade. Romanos 8,32 fala assim: Deus não poupou o seu próprio Filho, antes ele entregou por todos nós. Como não nos dará com ele todas as coisas? Os nomes de Jesus, meu irmão, que aparece nesse texto que Isaías teve a revelação, é algo maravilhoso. A primeira coisa que fala, chama ele de maravilhoso conselheiro. Em João capítulo 14, versículo 26, a palavra fala assim que o Espírito Santo, quando viesse para a terra, Jesus falou, ele nos ensinaria todas as coisas. E quando ele chegou, é Ele que nos ensina, é Ele que é o maravilhoso conselheiro, é Ele que nos guia até Deus, é Ele que nos mostra o caminho. A palavra fala também que Ele será reconhecido como Deus forte. Em Colossenses capítulo 2, versículo 9, a palavra fala assim: porque em Cristo habita corporalmente toda a plenitude de Deus, ou seja, todo o poder de Deus, toda a glória de Deus, Deus revelou em Cristo Jesus. Ele também seria reconhecido como Pai da eternidade. E em Apocalipse capítulo 1, versículo 8, a palavra fala assim: eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, eu sou o princípio, eu sou o fim. Ou seja, eu sou o Pai da eternidade, eu sou o Deus Todo-Poderoso, eu sou aquele que é, que era e que há de vir. E também ele seria reconhecido como o Príncipe da Paz. Romanos capítulo 5, versículo 1, a palavra fala: justificados, pois, pela fé, nós temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja,
o convite de Deus para você é perfeito. Não comemore o Natal sozinho, não comemore o Natal apenas com seus amigos, mas reconheça que o Cristo do Natal, ele é digno de ser glorificado não apenas no Natal, mas todos os dias da nossa vida. Eu quero desejar a você um Feliz Natal para você e para toda a sua família, e que Deus te abençoe em nome de Jesus.